Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo número 7. Lucas capítulo de número 7, de 36 a 50. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre paixão por Jesus. Lucas capítulo 7, de 36 a 50. Diz a palavra do Senhor: assim convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ela respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Vou repetir a pergunta de Jesus para Simão. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Eu entrei na tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela, lembra da pergunta de Jesus? Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Quero falar um pouquinho hoje com você rapidamente sobre paixão por Jesus. Fecha teus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por estar na tua casa. Te pedimos em nome do Senhor que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração. Toda glória é tua, não é sobre mim, não é sobre ninguém nessa noite, é sobre o teu nome, sobre a tua glória, sobre a tua pessoa. É sobre isso que estamos reunidos aqui para render louvor e ouvir a voz do Senhor. Agora pedimos, fala e toca no nosso coração. Eis a minha oração em nome de Jesus. Amém. Sim. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia com calma, eu penso que se você ler o Novo Testamento com um pouquinho de calma, especialmente os Evangelhos, você vai perceber que muitas pessoas amaram Jesus. Eu nunca me esqueço de uma palavra que eu ouvi do pastor Ricardo Gondim, onde ele falava sobre isso, pessoas que amaram a Jesus. Então, se você olhar, pensar, por exemplo, José de Arimateia. José de Arimateia amou a Jesus, mas José de Arimateia, a gente não ouve falar de José de Arimateia muito na Bíblia. Ele é o cara que deu o túmulo para que Jesus fosse sepultado. Então a gente não ouve falar de José de Arimateia, nem antes e nem depois. Assim é bem provável que José de Arimateia amava Jesus, mas amava à distância. Amava Jesus, mas amava com uma certa dose de precaução. Pedro amou Jesus, sim ou não, irmãos? Sim, mas Pedro, por característica de temperamento, Pedro tinha um amor inconstante por Jesus. Estou contigo, vou contigo até a morte, tal. Dali 2 horas, nega Jesus, corta a orelha de um, faz aquilo outro, anda sobre as águas, afunda. Esse é Pedro, essa característica de amor pusilânime, né? Inconstante. Eu penso que Maria amou Jesus, Maria, a mãe de Jesus, e como característica de todo bom amor de mãe, Maria amou Jesus fielmente. Quando todo mundo já tinha ido embora, estava Maria e João ali aos pés da cruz, até o final. Mãe é assim com os filhos, todo mundo já desencantou do filho, já falou, não tem mais jeito, mas a mãe persevera. Eu penso que, ao ler o Novo Testamento, a gente vê até mesmo que Tomé amou Jesus. Só que Tomé era a representação de muitos de nós, porque Tomé tinha um amor mais desconfiado. Eu amo, mas eu preciso de evidências. Eu amo, mas se eu ver o furo na mão, se eu ver o furo no pé, então aí eu vou dizer, é isso mesmo. Então, eu vou lendo o Novo Testamento, eu disse isso aqui para os irmãos já algumas vezes, quando eu leio a Bíblia eu tento me colocar dentro do texto. E eu vou me vendo nessas pessoas.
Porque às vezes a gente também é assim. Falo de mim com um pouco agora. Eu penso que na minha jornada aí de 20 anos de fé, há 20 anos atrás, em dezembro de 98 eu me batizei. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor, o meu amor por Jesus também já teve os seus altos e baixos. Eu já amei Jesus mais mecanicamente em uma época da minha vida. Eu já amei Jesus mais friamente, mais burocraticamente. Então, porque a gente sabe, os casados que estão aqui sabem muito bem disso, tem épocas na vida da gente que o amor dá a paixão dá por exemplo, quer ver? Quem aqui é casado, diz amém. Quem aqui é casado e feliz, diz amém. Pô, glória a Deus. Quem aqui, mesmo sendo casado e feliz, já teve vontade de dar uma esganadinha no cônjuge? Só esganadinha assim, ó. Só aquela de leve assim. A gente tem, nem todo dia é dia, não é isso, gente? Tem dia que é melhor a gente encerrar as atividades, não é assim? Lá em casa eu cito muito Pernalonga. Quem aqui assistiu Pernalonga? Eu falava assim, por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, encerra as atividades, vamos dormir, amanhã é um novo dia, não é? Então nem todo dia é um dia. Quem é casado sabe que tem épocas. E a parte da paixão em si mesma, né? Até a ciência fala sobre isso, ela tem um componente químico, né? Ela oscila dependente da química e tal. Não é sobre essa paixão que eu quero falar, é como aquele casal, né? Isso é uma historinha antiga. O cara encontrou em cima do guarda-roupa, assim, depois de 10 anos de casado, ele encontrou R$3.000 e 8 ovos. Vocês lembram dessa história? R$3.000 e 8 ovos. Aí ele chegou na esposa e falou assim, poxa, encontrei lá em cima do guarda-roupa esses R$3.000 e 8 ovos, o que é isso aqui? Aí ela falou assim, não, meu bem, é que toda vez que eu sinto raiva de você, eu vou lá e coloco um ovo. Falou assim, 10 anos de casado, 8 ovos, tá bom, né, assim. Ele falou assim, mas e os R$3.000? Ela falou, não, toda vez que dá uma dúzia eu vendo. Isso aí, nós somos casados com pecador, irmão, não tem jeito não. Louvado seja Deus. Nem todo dia é um dia simples. Mas eu estou falando isso para vocês porque tem épocas na vida da gente que no nosso relacionar-se com Jesus, a gente se relaciona com Ele, mas a gente perde o romance, perde o afeto, perde a empolgação, perde a paixão. Não quero falar para você hoje à noite da paixão como aquela coisa efêmera que vem e vai, que é um fogo passageiro, não. Mas como a paixão daquilo que traz motivo para o nosso coração, daquilo que nos faz acordar cedo de manhã, daquilo que move a gente a se levantar da cama, a lutar por alguma coisa, ir atrás de um ideal, uma paixão que consome a nossa vida. Por que fulano insiste em falar sobre isso, insiste em fazer isso, insiste em gastar a sua vida nisso? Porque tem uma paixão dentro do coração dele. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu leio o Novo Testamento e você vai ver que Jesus nos chama a amar a Deus, por exemplo, dizendo assim, ame a Deus de todo o seu coração. Isso é um amor que tem paixão, sim ou não, irmãos? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as tuas forças. Parece assim que é algo que vai nos consumir de fato. Então meu desejo é falar para você hoje à noite que ama Jesus. Quantos aqui amam Jesus? Digam amém. Mas talvez está faltando um pouco de... Está faltando algo que faça as cordas da sua alma vibrarem. Está faltando algo que encandeça o seu coração. Está nos faltando ser como aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus parte o pão e se revela diante deles, eles viram um para o outro e eles dizem assim, acaso não nos ardia o coração? Enquanto ele falava conosco, pode ser que a gente está caminhando com Jesus, mas que o ardor do nosso coração já foi embora. Pode ser que aquilo que fazia a nossa alma vibrar, os nossos olhos terem brilho, foi-se embora. E a gente está num processo de se relacionar com Jesus muito mais no piloto automático. Bem, eu já falei sobre esse texto aqui outra vez na igreja. E eu penso que lendo esse texto a gente vê nessa mulher, que a Bíblia faz questão de dizer que ela era pecadora, uma expressão de paixão por Jesus dos mais lindos que tem na Bíblia. O fato de a Bíblia dizer que ela era pecadora, muito provavelmente ela porque tinha pecados de ordem sexual na vida dela. Sempre que o Novo Testamento chama uma mulher de pecadora, geralmente é por causa disso.
porque era algo público que todo mundo sabia. Alguns vão dizer que essa mulher que está aos pés de Jesus é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, quando cruza o texto com João 11, versículo 2. O fato é que essa mulher está ali aos pés de Jesus. Jesus é convidado para um jantar na casa de Simão, o fariseu. Ela não foi convidada, ela não penetra na festa. E quando ela entra naquele lugar, ela chora. Ela chora aos pés de Jesus, ao mesmo tempo que ela chora, ela beija os pés de Jesus, ela seca com os seus cabelos, ela derrama um perfume, e aí o pessoal vai ficando incomodado com aquilo. Jesus, conhecendo o coração, conta uma parábola, diz assim: Simão, certo homem tinha 2 credores, um devia 50, outro devia 500, os 2 brasileiros, não tinha como pagar a conta, né? E ele perdoou a ambos. E eu te pergunto, qual que é a pergunta que Jesus fez? Quem o amará mais? Simão diz: aquele que foi mais perdoado. Jesus diz: você julgou bem. Está vendo essa mulher? Esta mulher muito ama, porque muito foi perdoado. Mas a quem pouco é perdoado, pouco se ama. Você percebe que Jesus está dizendo que pode haver no nosso coração um tipo de amor por Ele, muito ou pouco. Se eu te perguntasse hoje à noite, como você ama Jesus, muito ou pouco? Muito ou pouco? Porque para aquela mulher, Jesus virou e disse, eu não sei se você faz ideia do que seja isso, Jesus virou para aquela mulher e disse assim: você me ama muito. Já pensou a gente hoje à noite, quando estivesse adorando aqui, o céu se abrisse sobre nós, Jesus aparecesse, tirasse a gente de lado e falasse assim: ô Christian, você me ama muito. Você já pensou nisso? Porque é isso que ele está fazendo com aquela mulher: você me ama muito. Então eu queria dizer algumas coisas para nós hoje à noite sobre ter paixão por Jesus. Aliás, recomendo um livro, eu estou terminando de ler ele, que é homônimo, na verdade a minha mensagem é homônimo do livro, que é Paixão por Jesus, do Mike Bickle. Como cultivar um amor extravagante por Jesus. Um livro muito bom, não é tão extenso, chama-se Paixão por Jesus. E olhando para aquilo que está aqui no texto, eu queria dizer para você de uma maneira simples hoje à noite, para mim o que significa cultivar a paixão no coração por Jesus. Para mim, a gente cultiva a paixão quando, em primeiro lugar, a gente quer agradar aquilo que é principal. Está aí? Vamos lá, irmãos, juntos? 1, 2, 3 e... Como que a gente sabe que tem paixão no nosso coração por Jesus? Quando a gente olha para si e o nosso desejo, a nossa vontade é agradar o principal, é agradar aquilo que importa. E tem uma frase do pastor Neil Barreto, um cara que eu gosto muito, e ele diz assim: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Entendeu? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E quando a gente tem paixão no coração por Jesus, essas coisas começam a se alinhar. Tem um texto na Bíblia, por exemplo, que diz assim, irmãos, Cantares, capítulo 8, versículo 6. O amor é forte como a morte. Já leu esse texto na Bíblia? Vou citar ele para você em bom sul-mato-grossense. O amor é forte como a morte. Está lá, Cantares, capítulo 8, versículo número 6. Então o que eu quero dizer para você hoje à noite é o seguinte: o amor, a paixão, em nós sentimentos, ela é um sentimento e ela aflora em nós sentimentos, ela nos deixa mais sensíveis. Só que à mesma medida em que a gente desenvolve paixão no coração, à mesma medida em que a paixão me torna mais sensível, ela também me torna mais insensível. Na mesma proporção em que eu vou me tornando sentimental para algumas coisas, vou me sensibilizando para algumas coisas, eu também vou me dessensibilizando para outras, porque a Bíblia diz: o amor é forte como a morte. A princípio você fala: uai, mas uma coisa não tem a ver com outra. Amor é vida, amor é alegria, amor são flores, amor não é morte. Depende, você não sabe com quem ele casou, né? Mas por que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que o amor e a morte têm uma correlação. Qual é a correlação? Eles têm a mesma força. O amor é forte como a morte. E eu te pergunto, quem está morto tem alguma sensibilidade? Sim ou não, irmãos? Por que o amor é forte como a morte? Porque o morto foi completamente dessensibilizado pela morte. Ele não sente mais nada, nem fome, nem frio, nem escassez, nem nada disso. Ele não tem mais necessidade de coisa nenhuma, porque a morte se apoderou dele. A Bíblia está dizendo: da mesma forma, assim é no coração de quem ama. Com a mesma força que a morte chega ao morto, o amor chega ao coração do vivo. Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: quando a gente desenvolve paixão por Jesus,
A cada dia mais a gente vai se tornando sensível para as coisas que envolvem Jesus, envolvem o reino, envolvem Deus, e a gente vai à mesma proporção se tornando insensível para tudo aquilo que não envolve o Senhor. Quem tem paixão por Jesus no coração é sensível a quê? É sensível a Deus, ao seu reino, a Jesus e a sua vontade. E é insensível a quê, pastor? Diz-nos a Bíblia, por exemplo, em 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. Abra sua Bíblia, por favor. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, olha o que a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. O que João está dizendo? Se você quer ser sensível para o mundo, você há de se tornar insensível para Deus. Se o amor do mundo estiver no seu coração, o amor do Pai não está. Mas se você ama o Pai, então não tem amor pelo mundo. Quando a gente começa a ter paixão por Jesus, por que toda pessoa apaixonada por Jesus é esquisita, irmãos? Você já viu que toda pessoa apaixonada por Jesus é esquisita? Ela não é normal. Por quê? Porque tem coisas às quais ele se tornou completamente insensível, já não lhe chega mais aos ouvidos, já não lhe sobe mais ao coração, já não lhe chega mais aos pensamentos. E não é porque ele é uma pessoa que fez uma lavagem cerebral e ele se trancou numa câmara e fica repetindo um mantra, não é. É porque agora ele tem olhos para outro lugar. Agora ele quer agradar o principal. E eu te pergunto, o que é o principal, irmãos? 1, 2, 3 e... Jesus, Ele é o principal. Vem comigo para a cena. A gente chega ali naquela mulher. Irmãos, assim nós somos uma igreja que tem uma certa liberdade para adorar o Senhor. Você já viu isso, tudo bem? Mas pensa conosco, entra uma mulher destrambelhada aqui no meio do culto, e ela vem aqui, e ela está com um cepa de um vaso de perfume na mão, e ela joga esse perfume aqui, e ela chora, e ela passa o cabelo em cima, e ela esperneia. Qual que ia ser a sua reação, irmão? Chama o pastor, gente, é casa de oração. É problema, essa mulher tem probleminha, né? Ela tem alguma coisa aqui na cabeça dela. A gente já ia ficar meio assim, não é? Eu tenho essa vontade, eu vejo ela fazendo isso, eu tenho vontade de entrar, porque aquele não é um lugar propício, aquilo ali não é culto, não tem iluminação, não tem os meninos tocando, não tem nada disso, é casa de fariseu, é gente que tem um esquema, é gente que tem todo um esqueminha assim para você lidar com Deus, são homens, ela é uma enxerida, está ali, nem deveria estar naquele lugar. Eu fico mal, então eu tenho vontade de tirar ela, entendeu? Falar, não tá legal. Já pensou se fosse sua mãe, adolescente? Ai, mãe, pelo amor de Deus. Eu tenho vontade de tirar ela. E eu fico me perguntando, se eu quisesse me intrometer naquilo que ela está fazendo, sabe o que ela diria para mim? Ela diria assim: Cristian, o negócio é o seguinte, não é sobre você, não é sobre Simão, não é sobre nenhum dos fariseus que estão aqui, eu estou aqui para agradar a Jesus Cristo. Eu estou aqui hoje à noite para agradar o meu Senhor. Pouco me importa se isso lhe é conveniente, se está te agradando, se não está te agradando, porque pode ser que em um momento da vida dela, ela tenha vivido para agradar a todos. E justamente porque viveu para agradar a todos, ganhou a fama de pecadora. E justamente porque vivia para fazer a vontade desse mundo, se tornou pecadora. Mas agora que a graça alcançou, que o amor de Deus a redimiu, que a mão do Senhor a tirou das garras de Satanás, o desejo do coração dela não é mais ser movido por aquilo que todo mundo pensa, mas é movido por aquele que é o principal pensa. E o que importa na nossa vida é agradar ao Senhor. Importa obedecer a Deus e não aos homens, diz a palavra de Deus. Como que eu sei, pastor, que de fato eu tenho uma paixão por Jesus aqui no meu coração? Pergunte-se a si mesmo, o quanto você quer agradar Jesus? O quanto você quer agradá-lo em cada esfera da sua vida? Em cada dia o qual você vive, em cada relacionamento que você tem, em cada postagem que você faz, em cada vídeo que você assiste, em cada bendito WhatsApp que você manda para alguém, o quanto Jesus está sendo agradado com aquilo? É disso que se trata, conservar a paixão no nosso coração. É tão simples quando a gente lembra. Você lembra quando você era apaixonado, irmão? Quem é que lembra quando era apaixonado? De lembrar assim. É uma época legal, sim ou não, gente? Pô, paixão é um negócio assim da hora, não é? É legal apaixonar. Sofre, né? Sofre.
Adolescência, gente do céu, paixona, menino paixona, desapaixona, né, assim, é o amor da minha vida, acabou, dali 2 semanas ele já tem outro amor da vida de novo, e não é assim, mas o menino apaixonado, eu sempre falava isso nos adolescentes, é fácil você ver o menino apaixonado ele fica meio bobo, alguma coisa assim, ele fica meio passado, né, assim, ele escova o dente de manhã, daí ele fica um cara meio bobão assim, porque, né, ele arruma, ele passa um gel no cabelo, ele vem e tal, ele vem no culto, ele fica ali só, né, ela vai vir, ela não vai vir, ela vem, não veio, porque a paixão tem esse poder de colocar atenção sobre nós, a gente quer agradar o alvo da paixão. Conversa com um homem que é apaixonado por futebol, que tem paixão por futebol. Você já viu um cara apaixonado por futebol assistindo um jogo? Cara, é um negócio assim, é legal, tudo bem, mas ele é apaixonado por aquilo, então ele não vai sair dali, ele assiste Boca e River a tarde inteira, porque, né, assim, é futebol, tudo bem, mas é paixão, amor, fala pro seu esposo fazer um negócio na hora do jogo, você vê a encrenca que você arruma com um cara que é apaixonado por futebol. Amor, a cozinha tá pegando fogo. Tá, amor, no intervalo a gente vê o que faz com isso aí, toca o barco. Paixão, isso é paixão no nosso coração. Estou te dizendo tudo isso porque às vezes a gente consegue captar a ideia com coisas que são tão mais simples e não consegue entender qual é a ideia da Bíblia quando se trata de ter uma paixão por Jesus, que é ter os olhos voltados para Ele. Eu sempre falo para os músicos assim, né? Pensa na ideia do músico. Apesar de que os nossos músicos aqui na igreja, eles são comportados. Em geral, eles são comportados, assim. Mas tem uns músicos, quando ele está tocando, você fala assim, mano, já viu uns músicos que parece que ele vai para Nárnia, assim? Já viu aqueles caras? E ele, né? O que está acontecendo? Nada, ele está apaixonado por aquilo que ele está fazendo, ele está absorto. Os nossos meninos aqui é tudo mais comportadinho, com alguma exceção dos meninos que não bate bem, mas fora isso aí. E aí eu leio a Bíblia, Filipenses capítulo número 3, abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo número 3, versículos 7 e 8 da palavra do Senhor. Filipenses 3, 7 e 8, um dos caras que tinha mais paixão por Jesus na sua vida, que era Paulo. Olha o que ele nos diz sobre o prisma de quem tem paixão e quer agradar o principal. Filipenses 3, 7 e 8 diz a Bíblia assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Percebe? Aquilo que eu era sensível, agora estou completamente insensível. O que era ganho, agora é perda. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Por que Paulo perdeu tudo? Porque aquilo que era ganho agora é perda. Porque ele tem outra paixão, ele quer agradar a Cristo. Tudo isso aconteceu em mim para que eu possa ganhar a Cristo. E ele diz, perto do fato de ganhar a Cristo, todas as outras coisas são nada. São nada. Eu quero ganhar a Cristo, eu não quero ganhar a aprovação dos outros. Eu não quero ir pela cabeça dos outros, eu quero ganhar a Cristo. É por isso que talvez aquela mulher está ali com uma certa dose de desavergonhamento. Nem sei se existe essa palavra, né? Para não dizer que ela estava sem vergonha, porque tem outra, né? Mas tem pouca restrição. Tem pouca vergonha. Porque quando a gente tem paixão no coração, isso é uma das primeiras coisas que vão embora. A gente perde a vergonha de falar sobre Cristo. Sabia disso, irmãos? Sabia disso? Porque a Bíblia fala, Jesus disse em Lucas capítulo número 6, a boca fala do que está cheio. Então quando a gente tem vergonha de falar sobre Cristo, muito provavelmente é porque a paixão está no nível baixo. Quando a gente está com paixão alta, quando Cristo é o principal, a boca vai se enchendo dele. Aquela mulher tem pouca vergonha de estar ali aos pés de Jesus, mesmo não condizendo com a cena. Foi Fernando Pessoa que escreveu um poema que dizia, toda carta de amor é ridícula. Toda carta de amor é ridícula. Você já leu uma carta de amor que não foi escrita para você? Já leu? Pega a carta de amor e começa a ler assim, ó. Eu laçaria uma lua e te traria. Eu cavalgaria as estrelas. E darabá, bababá. Você fala, gente, que negócio ridículo. É porque não é para você. Por isso que é ridículo. Mas, eu me lembro, uns 3 anos atrás, nós estávamos de férias, e aí eu falei assim, vou no Beto Carreiro.
tido do Beto Carreiro, quando inaugurou, assim, muitos anos atrás. E aí eu falei, vou no Beto Carreiro com os guri. Só que aí eu já tinha o Theo recém-nascido e levei o Lourenço. Falei, vou lá no Beto Carreiro. E eu sempre fui daqueles caras, eu gostava daqueles brinquedos, sabe assim? Montanha-russa, aqueles trem lá no Beto Carreiro, tem aquele elevador, sabe aquele, lá em cima assim, que joga você chega, sua alma chega 3 segundos depois, sabe aquele assim? Isso. Falei, vamos nesse negócio aí, e pai, e tal, pai, eu entrei animado e tal. Primeira fila que eu peguei, o meu guri do lado puxou assim, o papai, falei, fala filho, eu quero ir no carrossel. Aonde, filho? Carrossel. Vai eu. Tá gostando, papai? Tô. Vamos lá, vamos lá. Não, agora eu quero ir naqueles elefantes que fazem aqueles assim, sabe assim? Ó o pastor. A Flávia com o bebê no colo, só assim, ó. E agora? Agora eu quero ir no bate-bate. Esse aí eu meio que gostei também, mas tudo bem. Eu fiquei feliz. Por quê? Porque eu amo ele. Porque eu amo. E quando a gente ama alguém, a gente muda procedimentos. Quando a gente ama alguém, a gente perde vergonha de fazer coisas as quais a gente não faria antes, movidos pelo amor, porque a gente quer agradar o principal. O principal naquele dia não era eu jogar meu pico de adrenalina lá em cima. O principal naquele dia era que meu filho carregasse uma recordação pelo resto da vida. Aquilo era o principal. Quando a gente se volta para o principal, então a paixão renovou-se e reacendeu no nosso coração. Irmãos, o reino não é sobre nós, o reino é sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor. É sobre agradar a Ele. É por isso que quando a paixão vai aumentando, as palavras vão mudando, a gente vai mudando o vocabulário, a gente vai mudando as coisas que a gente escuta, a gente vai mudando as coisas que a gente fala, a gente vai mudando as nossas atitudes, porque agora a gente está passando tudo pela peneira de querer agradar o principal, e o principal é Jesus. Amém, irmãos? Paixão por Jesus envolve agradar o principal. Paixão por Jesus se estabelece no dia que a gente consegue, em segundo lugar, ir além das nossas necessidades. Está aí? Vamos lá? Do jeito que está aí, irmãos. 1, 2, 3 e... A gente consegue estabelecer paixão por Jesus no nosso coração no dia em que a gente traspassa a barreira da necessidade. Se você ler o texto de novo, eu te pergunto, o que é que aquela mulher estava pedindo para Jesus? O que aquela mulher estava pedindo para Jesus? Absolutamente nada. Ela estava ali, ela se aproxima do Senhor, ela não precisa de nada, ela não precisa de uma cura, ela não precisa de um milagre. Pode ser que ela precisasse, mas ela não está pedindo isso. Ela não está ali porque ela precisa de uma porta aberta, porque ela precisa passar no concurso, porque ela precisa de uma provisão financeira, ela tem uma conta para pagar, ela tem um negócio. Não, ela está ali por um simples fato. O motivo dela estar ali, ela não quer receber nada do Senhor, ela quer dar. Irmãos, essa é a essência do culto, sabia disso? Eu sei que Deus dá, irmãos, para nós, que a gente recebe, que Deus move, que Deus fala, eu sei, mas a essência do culto é o povo vindo a Deus para dar algo a Ele. Sabe o que é sinônimo de culto na Bíblia? Sinônimo de culto na Bíblia é oferta. Isso é sinônimo de culto na Bíblia, oferta. Por isso que sempre que a pessoa vinha no templo, ela tinha que vir com uma oferta na mão. A Bíblia diz, nenhum homem comparecerá de mãos vazias perante o Senhor. A gente às vezes vem no culto, eu vou lá para ver o que Deus vai fazer na minha vida hoje. Isso não é culto, irmão, a gente não assiste culto, a gente presta culto, amém, irmãos? A gente tem que vir aqui para entregar algo ao Senhor. Senhor, está aqui o meu louvor, está aqui a minha vida, estão aqui os meus bens. É sobre dar algo para o Senhor, é sobre oferecer alguma coisa. É esse o jogo que a paixão inverte no nosso coração. A gente começa a se aproximar do Senhor tão somente porque a gente quer estar com o Senhor. A gente ora porque quer estar com Ele. A gente canta, busca porque quer estar com Ele. Ele é o motivo. A gente passa a barreira da necessidade. Eu não sei por que você caminha com Deus, eu não sei qual foi o motivo que te trouxe para o Senhor, eu sei dos meus, mas eu posso te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo hoje, não ando mais com Jesus porque eu preciso de um caminho, mas eu ando com Jesus porque do caminho que eu estou eu não saio nunca mais.
Eu ando com o Senhor não porque eu preciso de algo, de alguma bênção, mas aquilo que eu já recebi do Senhor, eu não troco por mais nada. Estou com Ele não porque estou perdido e preciso de um Salvador, mas porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu estou com o Senhor não porque eu preciso ser salvo. Eu estou com o Senhor não porque eu tenho medo do futuro. Eu caminho com Ele porque eu sei que com Ele o meu futuro é certo. Passar a barreira da necessidade. Extrapolar esse limite do qual às vezes quando a gente precisa de alguma coisa, daí a gente bate na porta da graça. Eu te pergunto, eu já fiz essa pergunta aqui algumas vezes, se Jesus não fizesse mais nada por você, ainda assim você continuaria o amando? Mais nada. Hoje é dia 9 de dezembro de 2018, e ele fala assim, fechou a porta da graça, daqui até o último dia, é isso. Você continuaria o amando, sim ou não? Sim ou não? Porque se a gente parar para pensar, Jesus já fez tudo por nós. Quem crê nisso diz amém. Já fez tudo. Aquilo ali é tudo para nós. A cruz é a vitória final. Em essência, o cristão não precisa de mais nada além daquilo que foi feito na cruz do Calvário. É que Deus move por graça, mas nós já recebemos tudo. Por isso que a Bíblia diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nomeou nas regiões celestiais toda sorte de bênção, aonde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo já foi feito por nós. Então quando a gente consegue passar esse nível da necessidade, é o jogo da tentação do diabo com Jesus, de Satanás com Jesus. Depois você lê na sua Bíblia, Mateus, Lucas falam sobre a tentação do Senhor. Quando ele está ali no final dos seus 40 dias de jejum no deserto, Satanás se apresenta e vai tentá-lo. Lembra das tentações? Primeira tentação, transforma essas pedras em pão. Lembra disso? Segunda tentação, leva para o pináculo e diz, salta, darás ordem aos seus anjos ao teu respeito para que nenhum mal te aconteça, os anjos vão te segurar. Terceira tentação, por um instante mostra todos os reinos do mundo e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. A gente sabe que o Senhor respondeu cada uma das tentações com a palavra da Bíblia, porque é a palavra que derrota Satanás. Mas o que está em jogo ali? Satanás está tentando Jesus nas 3 grandes áreas de necessidade que todos nós temos. A primeira área de necessidade que nós temos é a da provisão. Transforma pedras em pães. Provisão, a gente precisa da provisão para viver. Segunda área de tentação é a proteção. Lança daqui, para ver se os anjos vão te segurar. E a terceira área de necessidade que é comum a todos nós é a da projeção. Te darei todos os reinos do mundo. São as coisas das quais a maioria das nossas orações de pedido ao Senhor tem a ver com isso. Provisão, proteção, projeção. E é ali que Jesus está sendo tentado. E Jesus não troca o amor do Pai por nenhuma daquelas necessidades, porque Ele sabe que o Pai é maior do que as nossas necessidades. Irmãos, Deus é maior que as nossas necessidades. Apesar da Bíblia dizer em Filipenses, o meu Deus suprirá em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Eu sei disso, meu irmão, mas o nosso amor por Ele tem que ser maior do que isso. Se Ele te der um carro novo em 2019, o que você vai fazer? Dá glória a Deus, irmão. Vou repetir a colocação. Se Ele te der um carro novo em 2019, o que você vai fazer? Se você não quer, você fica quieto. Eu quero, louvado seja Deus, pode mandar. Amém. E se Ele não te der o bendito do carro novo, o que você vai fazer? Não importa se Ele me der, amém. E se Ele não me der, amém também. Se Ele me der, o louvarei de todo o coração. E se Ele não me der, continuarei o louvando de todo o coração. E se Ele me der um livramento, amém, eu continuarei louvando de todo o coração. E se Ele não me livrar, irmãos, a gente lê os textos da Bíblia, a gente não se liga. Salmo 23, por exemplo, Salmo 23 é um salmo de cuidado, de proteção. Lembra da necessidade? Proteção. Só que você lê o Salmo 23, ele diz assim, nós cantamos, ainda que eu ande pelo vale da... O salmista está dizendo que tem época na vida da gente que a gente anda no vale da sombra e da morte.
São nesses vales que a gente caminha, é no dia que a gente passa nesses vales que a gente vê se o nosso amor por Jesus é um amor que tem paixão de fato, ou se no dia que o vale chega a gente fala assim, não vou mais na igreja, não vou mais orar, não vou mais cantar, estou de mal com Deus, a gente fica de mal com Deus, vou fazer uma birra aqui, vou sentar no canto até o Senhor me notar, e bababá. Não, irmãos, amor que passa a necessidade, não é sobre ser alcançado, mas é sobre alcançar ao Senhor. É isso que essa mulher está nos ensinando. Quando você lê, ela derrama ali um perfume caro nos pés de Jesus, aquele perfume muito provavelmente era caro. Ela está, em vez de ela estar recebendo do Senhor, ela está dando ao Senhor. Eu já disse isso aqui algumas vezes, se você ainda não pegou a ideia, pega hoje à noite. Nós não vencemos Deus no dar. Nós não vencemos Deus no dar. Aquela mulher estava derramando o perfume ali, o que ela estava dizendo? O que eu recebi de Jesus é tão maior do que qualquer outra coisa que o preço desse perfume não vale nada. O que mais eu tenho que dar? O que mais? É um amor que extrapola as nossas necessidades. Fala, por isso que a gente tem que entender, nem era o rumo que eu queria entrar aqui, mas eu preciso deixar essa palavra hoje à noite. Crente pode ficar doente, irmão. Crente é curado, sim ou não? Sim. E sobrenaturalmente, nós vimos hoje os testemunhos. Mas crente fica doente? E não é curado? Sim. E qual é o mistério de Deus nisso? Não sei. Só sei que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Crente morre de maneira estúpida. Morre em acidente. Sabia disso? Morre falando, era uma pessoa tão boa. Sim, mas gente boa morre também. Tem uns crentes... Bom, é que tem crente que tem medo de morrer, né? Tem uns crentes que não viajam de avião por medo de morrer, sabia disso? Com certeza não tem nenhum aqui, né? Ele prefere gastar 18 horas de carro que ficar 1 hora no avião. Irmão, vou falar um negócio para você que eu aprendi esses dias. Anota essa aí que essa é boa, de verdade. Ninguém pode matar um crente. O máximo que você pode fazer é transferir o endereço dele. Não pode. Matou? Não matou, ele continua vivendo. Cortou a cabeça, está vivo, miserável ainda? Levou 12 tiros, está vivo. Caiu o avião com ele junto, está vivo ainda. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Mas a Bíblia faz questão de nos colocar na última das necessidades, que é a necessidade da vida. Quando Romanos vai nos dizer, por amor de ti somos levados à morte todo dia levados ao limite da nossa necessidade. Se Deus fizer, glorifica e louva o nome do Senhor. Se Ele não fizer, glorifica e louva o nome do Senhor Jesus, porque em todas as coisas Ele é bom e Ele é fiel. Louva o Senhor, louva o Senhor. Último, para a gente fechar. Paixão por Jesus, agradar o principal. Paixão por Jesus, ir além da necessidade. Terceiro, a paixão por Jesus faz da expressão a sua linguagem. A paixão por Jesus faz da expressão a sua linguagem. Eu já disse essa frase aqui uma vez. Tem uma frase do John Stott que para mim é perfeita. Ele disse assim, o amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Todos juntos a uma voz? Isso é o amor. O amor é o que o amor faz. Recomendo a leitura de um livro, o meu está emprestado, se tiver com você, deixa Deus falar para você me devolver. Recomendo a leitura de um livro chamado 5 Linguagens do Amor. Leia esse livro, você que é casado, pelo amor de Deus, leia esse livro. Você que pretende casar, leia esse livro, 5 Linguagens do Amor. As 5 Linguagens do Amor, atos de serviço, palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente e toque físico. Então o que acontece é o seguinte, todos nós temos uma linguagem de amor predominante pela qual a gente se expressa, uma via pela qual a gente expressa e uma via pela qual a gente recebe. E o nosso cônjuge muitas vezes tem uma via pela qual ele manda e outra pela qual ele recebe. O que acontece é que nenhuma delas bate às vezes. Por isso que você tem que ler o livro. Então,
Eu, por exemplo, eu sou o cara da palavra de afirmação. Essa é a linguagem pela qual eu expresso amor. Eu sou aquele cara que laçaria a lua, cavalgaria as estrelas, entendeu? Eu sou esse, eu sou verborrágico. Ah, Flavinha, você, papapá, eu sou esse que escreve, fala eu sou esse cara aí. Meu negócio é falar e chavecar ali, essa é a minha, tudo bem. É a via pela qual eu expresso amor, é a minha maneira. Mas a minha esposa, como a maioria das irmãs, ela não recebe amor por essa via. Ela recebe amor pelos atos de serviço. Vocês estão rindo por quê, irmãs? Presentes, né? Mas minha esposa não é dos presentes. Graças a Deus. Ela é do ato de serviço. Então eu faço faixa, irmão, sei o que lá, pá, tudo bem. É legal, beleza. Mas se ela chegou lá em casa, eu dei uma ajeitada na sala, eu arrumei os quartos assim, e se eu lavei a louça, aleluia, os céus, irmão, é Atos 2, é o Pentecoste, aquilo é língua de fogo, aquilo é um trem assim, ó. Porque com aquilo eu estou dizendo para ela, eu te amo, é verdade, entendeu? Eu te amo, é verdade, é assim que ela recebe, ato de serviço. John Stott disse, o amor é o que o amor faz, isso é o amor. Então se falta a atitude, muito provavelmente falta amor. Se falta o concreto, se falta a expressão, muito provavelmente o que falta é amor. Sabe qual que é um dos significados da palavra paixão? Um dos significados da palavra paixão é angústia. Sabia disso? Angústia. É por isso que a sexta-feira, onde Jesus sofreu por nós, é chamado de a sexta-feira da paixão. Por quê? Porque Jesus muito se angustiou naquilo que fazia por nós. Paixão é em muitos aspectos angústia, já disse isso aqui também. A gente percebe isso bem quando você pega um bebezinho no colo assim, pega um gurizinho de 4, 6 meses ali, e você tem vontade de ajetar um moleque assim. Já teve isso assim? Você espreme assim, que é um amor que você tem no coração, que você quer jogar o moleque pro alto. É um trem esquisito, é essa angústia, né? A gente tem vontade de comer, tem pai que fala assim, tem vontade de comer. E eu já disse para você também, né? Assim? Então quando é pequenininho a gente tem vontade de comer. Guri vira adolescente, a gente fala, devia ter comido. Não, os adolescentes aqui é tudo bênção. Mas alguns deviam ter se comido. Então essa angústia, esse amor angustiante que a gente quer, a gente ama tanto, a gente tem tanta paixão por aquele serzinho que a gente quer fazer alguma coisa com ele. É disso que a Bíblia está falando. Aquela mulher, ela está angustiada na presença de Deus. Ela está angustiada na presença de Jesus. Você percebe isso? Ela chega diante de Jesus e ela beija. Ao mesmo tempo que ela beija, ela chora. Ao mesmo tempo que ela chora, ela derrama perfume. Ao mesmo tempo que ela beija, chora, derrama perfume. Ela cega com os seus cabelos. Ela está numa angústia, numa paixão angustiante. Mas ela só sabe que ela precisa traduzir tudo aquilo em uma expressão. Ela precisa fazer algo. Porque o amor é o que o amor faz. Ela precisa fazer algo para agradar o seu Senhor. Então, eu queria dizer para você, nós estamos chegando no final deste ano. Vai começar 2019. E eu queria te dizer em nome de Jesus, eleva o seu nível de paixão pelo Senhor. E comece a fazer algo pelo amado da sua alma, em nome de Jesus. Faça algo como William Carey fez. O pai das missões modernas. William Carey era sapateiro nos anos 1700 na Inglaterra. Cai na mão dele o diário de um capitão britânico, William Cook. E aí ele começa a ver que o Império Britânico está avançando no mundo inteiro. E aí ele para pensar e fala assim, o Império Britânico avançando no mundo e o Evangelho não. Todo mundo paradinho. Ele vai para a sua igreja um dia, propõe uma assembleia de que fossem mandados missionários para a Índia. Um dos senhores levanta na assembleia e diz assim, meu jovem, no dia em que Deus quiser salvar os pagãos, Ele o fará sem a minha ou a sua ajuda. Senta no seu lugar. Ele ficou com aquela palavra assim, ó,
engasgada, vendeu tudo que ele tinha, foi-se embora para a Índia. Quando ele foi para a Índia, ele começou a pregar o evangelho para os indianos, lutou contra as castas, contra o infanticídio, contra tudo aquilo que tem na Índia, e ele foi ganhando pessoas para Jesus. Ele traduziu a Bíblia completa para 5 línguas indianas, outras porções da Bíblia para outras 20 línguas que se falam na Índia. E aí ali, numa cidade, ele criou um centro de formação de pastores, de missionários, ganhou diversas pessoas para Jesus. E aí, o que acontece? Quando eles veem o que o William Carey está fazendo, cai uma ficha na igreja da Inglaterra, e eles falam assim: Deus ainda não acabou a sua obra ao redor do mundo. Há um florescimento das agências missionárias, começa na Inglaterra, vem para o Canadá, depois vem para os Estados Unidos. Quando eles começam a mandar missionários ao redor do mundo, muitos desses missionários vieram parar aqui no Brasil. Talvez você é mais antigo na fé, você ainda lembra da época dos pastores americanos entre nós. Veio um missionário aqui, para Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, começa a falar, começa a evangelizar, abre a primeira igreja batista do Brasil, manda um missionário para cá, para Campo Grande, abre a primeira igreja batista, a primeira igreja batista, depois um dia resolve mandar um missionário para um bairro que só tinha barro, ali nasce uma igreja debaixo de um pé de manga, em 3 de fevereiro de 1962, ela é organizada, e 50 e tantos anos depois, nós estamos aqui, porque um jovem decidiu fazer algo por Jesus. William Carey dizia assim, espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Era o lema dele. Espere grandes coisas de Deus, faça proezas para Deus. Faça algo, irmão. Faça algo pelo Senhor. Não pode na nossa igreja faltar casa para a célula reunir. Não pode. Posso ouvir um amém? Não pode faltar voluntário no ministério. Não pode. Não pode faltar gente para trabalhar com criança. Não pode faltar gente para trabalhar com adolescente, para lidar na juventude, para tocar, para cantar, para estar lá na recepção, para fazer a segurança da casa do Senhor, para ajudar na manutenção, para lidar com os ministérios, para liderar uma célula, para auxiliar uma célula. Não, eu não posso vir aqui e achar que a minha fé, o meu amor por Jesus é um amor onde eu digo, mas eu vou na igreja todo domingo. Não é, porque o amor é o que o amor faz. Quando tem paixão no nosso coração, a gente diz, eu amo tanto o Senhor, eu tenho tanta paixão por Ele, que eu preciso fazer algo. A gente muitas vezes tem o espírito de Simão. Qual é o espírito de Simão? A outra se acabando de amar Jesus, e ele aqui, não está legal. Jesus conhece o coração de Simão, ele vira: Simão, entrei na sua casa, você não me deu ósculo, essa mulher não para de beijar meus pés, você não me deu água, essa aqui chorando nos meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, ela está ungindo os meus pés. O que Jesus estava falando para Simão, irmãos? Você não fez nada. Quem aqui foi perdoado pelo Senhor? Diga amém. Jesus disse: quem muito é perdoado, muito ama. Eu não sei qual era o tamanho da sua conta. A minha era a seguinte: se eu não fosse perdoado, eu ia para o inferno. Essa foi a conta que foi paga. Como que eu não vou amar Jesus? Como que eu não vou fazer algo por Ele? Como que eu não vou gastar a minha vida por Ele? O avivamento que Deus quer de nós é um avivamento que passa em muitos momentos por fazer algo pelo Senhor, por uma revolução no nosso voluntariado, por a gente dizer: eis-me aqui, é comigo, são os meus dons, são as minhas habilidades. O que aquela mulher sabia fazer? Sabia chorar, sabia louvar, tinha um perfume, ela deu para o Senhor. O que está na sua mão? Qual é a sua profissão? Quais são os seus dons? Quais são as suas habilidades? Quais são as coisas que você faz bem? É para a glória de Jesus. Faça algo. Eu separei um vídeo. É um vídeo do John Piper. Nós vamos assisti-lo e nós vamos orar. Ele fala mais sobre louvor. Ele está ali falando sobre Josafá e tal. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção no momento em que o John Piper fala sobre Jim Elliot. Preste atenção no momento em que ele fala sobre esse missionário. Nós assistimos e daí nós oramos. Pode soltar para mim, querido. Jehoshaphat aims to conquer Moab with a choir. God had said the battle is mine to fight, and Jehoshaphat says, well, let's put the choir at the front. Verse 21.
And when he had taken counsel with the people, he appointed those who were to sing to the Lord and praise him in holy array as they went before the army, and say, give thanks to the Lord, for his steadfast love endures forever. In other words, shouts of victory before the battle commences, because God had promised it. I think the writer of this book wants us to learn from verse 22, even though victory belongs to God, the singing of the choir is the occasion for the victory. Singing is not merely a response to grace. Singing is a means of grace. Singing is power. When you sing, the Holy Spirit comes and does something. Jehoshaphat sang with the choir, and Moab and Ammon and Seir killed themselves. And when Paul and Silas sang, it says, God shook the prison. Surely the lesson is there is power when the people of God sing. Jim Elliot, you remember? January 8, 1956. Jim Elliot, Nate Saint, and 3 others. They were there at the river waiting to see whether the Aucas would come out, the Indians to whom they were going to minister. The last word that the headquarters received from them, according to Elizabeth Elliot in her book, The Shadow of the Almighty, was that they sang a hymn before they crossed over. And what they sang was this: we go in faith, our own great weakness feeling, needing more each day thy grace to know. Yet from our hearts a song of triumph pealing, we rest on thee, and in thy name we go. And they all got killed before 4:30 in the afternoon. And God protected them. He protected them from unbelief, from cowardice, from fear, from going home and buying a house in the suburbs and saying somebody else can reach the Aucas. There was victory on that afternoon. It's reverberated over the last 30 years, and it'll continue on into eternity. There are 2 weapons that we have to fight Satan with in worship: the Word of God and song. I beseech you, give heed to the Word and sing with all your heart. Jim Elliot dizia: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tempo mais da gente reter, irmãos, é tempo da gente fazer. A paixão adota como linguagem a expressão. Meu desafio para você hoje é assim: Senhor, quero te amar mais, quero te amar de uma maneira prática, e que o Senhor também nos livre, que o Senhor também nos proteja do comodismo, e que o nome do Senhor tenha vitória na nossa vida a partir daquilo que a gente faz. Você concorda comigo nessa noite? Vamos ficar em pé no seu lugar, em nome de Jesus.